Amém? Mas vão, senão eu não prego. João 2. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa é uma passagem bastante conhecida, que Jesus foi convidado a uma festa de casamento e os seus discípulos juntamente com ele. Sabemos, irmãos, que o noivo e a noiva, quando eles organizam uma festa de casamento, eles se preocupam para que tudo funcione corretamente, para que não haja falta de coisa alguma, para que todos os convidados possam se alegrar com eles. Então eles pensam em todos os detalhes. São meses antes do casamento, a lista de convidados, que é a maior encrenca, né? Nossa, na minha família tem tantos, eu tenho tantos amigos, os amigos do trabalho. Ah, não posso esquecer deste, daquele. Aí você, depois que fez a lista, você começa, viu que ela ficou grande, vai reduzindo. E depois onde vai ser a cerimônia, a bênção sobre o casamento. Vai ser na igreja, não vai? A festa, onde nós vamos fazer? Ou seja, tem toda uma preparação para que não haja nenhum erro, nenhum problema, nenhuma dificuldade que possa atrapalhar a alegria dos noivos. E agora Jesus está lá nessa festa, muita alegria, todo mundo feliz, participando da alegria dos noivos. Mas de repente vem aquela informação: acabou o vinho. E o vinho para o judeu tinha uma importância muito grande. Era mais ou menos como se nós fôssemos participar de uma festa de casamento e alguém dissesse assim: a comida acabou. Você já foi numa festa que faltou comida? Eu já, num casamento. Só que a gente não sabia que os garçons se embriagaram e eles brigaram na cozinha. E como arma eles usaram coxinha, empadinha. Foi uma... Nós estamos lá na festa. Irmãos, quando você vai para uma festa, você nem almoça direito. Dependendo da festa, você vai com aquela expectativa: nossa, hoje é a festa daquele casal, festa de casamento, meu Deus, vai ter tanta coisa gostosa.
Aí você chega na festa, teve uma passada assim, algumas coisinhas lá passaram, oba, ainda vai vir o resto. Só passa o tempo, mas o resto não vem. Até que você percebe que alguma coisa está dando errado naquela festa. E você sabe, faltou comida, ninguém fala nada, todo mundo diz glória a Deus, aleluia, não é? Começou, tá vendo? Convida para a festa, não tem dinheiro para comprar comida, a gente aqui com fome, agora não tem comida para ser servida, agora a gente vai ter que sair para comer fora. Por que convida se não tem dinheiro? Irmãos, é isso que rola. Agora imagina esta festa, algum dos convidados chegando para o garçom, dizendo: garçom, por favor, uma taça de vinho. Não tem mais vinho. Como é que é? Imagina essa informação chegando nos ouvidos dos noivos. Ô Jacob, você não comprou vinho suficiente. Como não? Comprei, foi tudo planejado. Acabou o vinho. Você já imaginou como é que os noivos iam se sentir nessa festa? Eles estariam olhando para a turma olhando para essa, ó. Mas sabe de uma coisa? A diferença é que nessa festa Jesus estava lá. Irmãos, o que faz diferença na minha vida, na sua vida, não é o nosso intelecto, a nossa capacidade, é a presença de Jesus na nossa vida que faz toda a diferença. Aí a mãe de Jesus, Maria, vai até Jesus e diz assim: filho, o vinho acabou. E Jesus não responde assim: mãe. Ele diz: mulher, o que tem entre eu e você? Pode soar desrespeitoso, mas não foi. Quando Jesus diz qual é a ligação, qual é o vínculo que tem entre eu e você, Maria entendeu tudo. Por quê? É aqui que está o grande segredo. Maria não era a mãe biológica de Jesus. Esse é um tremendo de um erro teológico. Porque as pessoas dizem assim: Jesus não era filho de José, ele não veio da semente de José. Mas o Espírito Santo usou o óvulo de Maria para trazer Jesus. Não foi usado nem a semente de José e nem o óvulo de Maria. Por quê? Primeiro, todo ser humano nasce trazendo 50% das características do pai e 50% das características da mãe. Se Jesus tivesse nascido biologicamente de Maria, ele traria 50% das características da mãe, não seria o cordeiro perfeito, ele viria com o pecado. E de manhã nós estivemos ministrando isso. Jesus foi gerado totalmente sem pecado. O Senhor chama Gabriel e diz: Gabriel, vem cá. Está vendo aquela mulher? Maria. Ela é virgem. Vai lá e diz para ela que ela vai ficar grávida. E que o ser que vai nascer de dentro dela será chamado Filho do Deus Altíssimo. E quando o anjo vai até Maria e diz: salve a agraciada, ela não entende aquela saudação. E o anjo diz: Maria, você vai ficar grávida. E ela diz: mas como pode ser isso se eu não tenho relação sexual com um varão? E o anjo diz: o Espírito Santo vai descer sobre ti, e o ser que há de ser gerado no teu ventre será chamado Filho do Deus Altíssimo. Por que eu vejo em Maria uma mulher extraordinária? Porque uma mulher aparecer grávida, que não era do seu marido, segundo a lei, ela teria que ser apedrejada. E Maria poderia ter argumentado com o anjo, dizendo: pera, o senhor está falando?
O senhor sabe que a hora que souberem que eu estou grávida e não é do meu marido, o senhor sabe o que eles vão fazer comigo? Eles vão me matar. Ela não pensou nela. Irmãos, o maior problema do crente, ele pensa muito nele. Ela não pensou nas consequências que poderiam advir sobre ela. Você consegue imaginar o diálogo dela com o marido, José chegando em casa? Querida, cheguei. Ela falando, bem, tem um negócio para falar para você. O que foi, amor? Estou grávida. Mas você me disse que era virgem. Sou. Você é virgem, mas está grávida. De quem? Do Espírito Santo. Eu não acreditaria e você também não. E José não acreditou. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para jovens. Grávida do Espírito Santo foi só uma vez. Não mais. E José, como ele era justo e ele sabia das implicações que viriam sobre a mulher se ele dissesse, olha, sacerdote, ela está grávida, mas o filho não é meu. Ele sabia o que poderia acontecer. E por causa disso, ele sendo justo, ele intentou deixá-la secretamente. Mas irmãos, quando você está fazendo a vontade do Senhor, na direção do Senhor, os anjos vão cooperar com você. Os anjos vão trabalhar a teu favor. E novamente o anjo vai e diz, José, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então José a recebeu. Veja, na composição do ser humano, isso aí vocês vão aprender na escola mais para frente. Entra para a formação de um ser humano o espermatozoide do homem mais o óvulo da mulher, que é fecundado pelo espermatozoide, e a vida é gerada. No caso de Jesus, foi o Espírito Santo e a palavra, o verbo se fez carne com o Espírito Santo. Dessa forma, Jesus foi gerado totalmente de Deus. O primeiro homem é da terra, Adão. O segundo homem é do céu. O primeiro é totalmente terreno. O segundo homem, o segundo Adão, é totalmente celestial, é do céu. Por isso que quando Maria vai para Jesus e diz, filho, acabou o vinho, e Jesus diz, mulher, o que há entre nós? Ela não fica, imagina, mães, você chega, vai falar alguma coisa para o teu filho e diz assim, mulher, o que você quer? O que você diria à mãe? Ô ingrato, vem cá moleque, sabe quem que te criou? Vem me tratar desse jeito, eu sou tua mãe, olha como você fala. Seria assim ou não seria? Claro que seria. Teu filho chama, ô mulher. Mas quando ele diz isso, Maria entendeu tudo. Ela sabia, irmãos, é uma mulher maravilhosa, extraordinária. Ela não é deusa, nós não a adoramos, mas ela está na Bíblia como um exemplo, não só para as mulheres, mas para todos nós, um exemplo de submissão totalmente ao Senhor. Alguém que não pensou em si. Então quando Jesus diz o que há entre eu e você, ela entendeu. Agora chegou a vez dele, é a hora dele, é o ministério dele. Naquele momento, todo o vínculo de mãe e filho estava sendo rompido, e Jesus agora ia iniciar o ministério terreno dele como Senhor. Por isso que ela não fica brava nada, ela fala, chegou. O que ela faz? Vai para os serventes e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Agora, tudo que vocês precisam, é ele que sabe. Jesus não aceitou a intercessão de Maria. E nós podemos ver isso quando os discípulos chegam para Jesus e dizem, mestre, os teus irmãos e a tua mãe estão aí fora. Diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é minha mãe, estes são os meus irmãos. Quando Jesus está na cruz,
João e Maria estão aos pés da cruz. O que Jesus diz? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe, não a minha mãe. Isso não deprecia Maria, não diminui quem ela foi, mas é simplesmente colocar ordem numa doutrina bíblica. Por quê? Se Maria fosse a mãe biológica de Jesus, e Jesus é Deus, Maria seria a mãe de Deus. A trindade está complicada. Como é que você faz uma trindade com o Pai, a Mãe, o Filho e o Espírito Santo? Então Maria não faz parte da trindade, porque Maria não é a mãe de Deus, não é a mãe biológica de Jesus, mas ela cedeu o seu corpo para que o Filho de Deus fosse gerado dentro dela, e através dela viesse o Salvador do mundo. Agora os serventes vão para Jesus. O que é que está faltando? Vinho. Não tem vinho. O que Jesus manda fazer? Encher as talhas de água. Alguém pode dizer, espera um pouquinho, o senhor não entendeu. Água tem sobrando. O que não tem é vinho. Mas esses serventes fizeram exatamente o que Jesus mandou fazer. Irmãos, aqui está o segredo da bênção, do milagre. Não tente entender, somente creia naquilo que a palavra do Senhor diz, e a palavra do Senhor vai se cumprir na tua vida. E depois que as talhas estavam cheias, Jesus diz: agora leva ao mestre-sala. Mas vai levar água? O que ele vai dizer? Eles obedeceram. E quando o mestre-sala provou aquele líquido, ele não sabia de onde tinha vindo. Os serventes sim. Ele prova e ele chega para o noivo e diz: vem cá, você fez algo inusitado nesta festa. Normalmente, o procedimento comum é que primeiro se sirva o vinho de qualidade, depois que as pessoas já beberam bastante, aí eles servem um vinho de qualidade inferior, com isso economiza dinheiro. Você fez o contrário. Você deixou o melhor vinho para o final. Sabe o que isso quer dizer? Ainda nem começou o que o Senhor quer fazer na tua vida. Irmãos, este é um país produtor de vinho. Alguém aqui entende de produção de vinho? Não é pecado não, irmãos. Então pode levantar a mão. Eu falo, não, eu vou levantar, vou dizer que eu sou um beberrão, que eu sou bebedor de vinho. Vocês não sabem como é que é o processo de produção de vinho? Primeiro, uva de qualidade. Então, o terreno onde a uva é plantado, o solo é importante, e o tipo de uva é importante para a qualidade do vinho que você quer produzir. Depois que as videiras produzem a uva, no tempo certo, essas uvas são colhidas, elas são prensadas para sair o líquido. Esse líquido passa por um processo de fermentação, depois ele vai para envelhecimento. Então são anos para se produzir um vinho de excelente qualidade. Jesus passou por cima do processo. Sabe o que quer dizer? Não importa o que você está vivendo hoje, o Senhor tem poder de mudar, de transformar a tua história, transformar a tua situação. Quando Maria diz, mas como isso é possível? Eu ficar grávida. O anjo diz, para os homens impossível, mas para Deus não há impossível. O grande problema nosso é querer entender o como. É aí que a gente perde, irmãos. Porque você está passando por uma grande dificuldade, um problema, algo sério na tua vida, e você começa a buscar soluções
Como é que eu vou fazer para resolver isso? Esse problema é muito grande. Aqui é quase impossível. Aí você começa a imaginar de uma forma ou de outra a solução e a gente desiste. A gente não dá para o Senhor o que Ele precisa para resolver os nossos problemas. A única coisa que Ele precisa é a nossa fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é que é difícil, é impossível. Se nós não andarmos em fé, não estamos agradando a Deus. Pode jejuar, pode orar, pode ler a Bíblia, pode fazer IFC. Aliás, o IFC vai te ajudar em fé. É uma escola rema. É uma escola que trabalha a fé dos alunos. Aí explodindo depois dessas aulas. O diabo já está até tremendo, falou, aquele grupo tinha que levar essa escola para lá. Então, irmão, quando você palavra do Senhor, Senhor, eu não sei como resolver, eu não tenho como resolver, mas eu sei quem tem poder, eu sei quem sabe resolver, e você coloca, Senhor, esta situação que não há saída, não há solução, eu coloco diante do Senhor, agora deixa Ele fazer, Ele sabe, irmão. Tem gente que ainda quer orientar o Senhor, Senhor, eu estou com um problema assim, o senhor precisa fazer assim, 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 assim. É como se Jesus dissesse, ufa, graças a Deus que você me mostrou como que eu, Jesus, vou resolver o teu problema, porque senão eu não ia saber. Se você não me diz como que eu iria resolver o teu problema, eu não saberia. Irmãos, tudo que Ele precisa é que você creia nele, é que você tenha fé nele, que você saiba que Ele faz, que Ele muda a situação, Ele muda as circunstâncias, irmãos. Aquilo que para o homem não é possível, para Ele é. Aquela mulher, 12 anos, sofrendo de um fluxo de sangue, gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos, e ninguém pôde curá-la. Diz a palavra do Senhor que ela ia piorando cada vez mais, já tinha gastado tudo, gastou muito dinheiro, e não teve solução. Mas ela tinha ouvido falar de Jesus, quem Jesus era, o que Jesus fazia. E essa mulher que não poderia estar ali no meio da multidão, ela vai lá, e ela diz assim, se eu tocar na veste dele, eu sou curada. Ela não tinha dúvida que seria curada. A dúvida dela é se ela iria conseguir chegar, porque os marmanjos estavam tudo ali. Imagina, fraca, mulher que não tinha valor na sociedade judaica daquela época. Eles não iam falar, pois não, pode vir, quer tocar nele? Nada, não, sai daqui, eu cheguei primeiro. Quem mandou você chegar agora? Irmãos, tinha uma multidão cercando Jesus. Você já pensou na dificuldade dessa mulher? Quantos empurrões ela tomou, quantas vezes ela ia para frente, teve que voltar, mas ela foi persistente. Ela sabia quem tinha a resposta, ela sabia quem tinha a solução, e ela falou, eu vou tocar. E ela foi, se esquivando, de um lado, indo para o outro, com dificuldade, muito fraca. Mas quando ela toca, ela recebe pela fé que ela tinha. E Jesus para e diz, alguém me tocou. Os discípulos, a multidão te aperta, o Senhor vem e diz, alguém me tocou. Falou, não, a multidão me aperta com curiosidade. Mas teve alguém que me tocou diferente. Teve alguém aqui que me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. Irmãos, hoje é o dia de você colocar a tua fé em Jesus e receber aquilo que você veio buscar, aquilo que você está precisando. Agora, não pensa que você toma posse hoje, amanhã já está tudo resolvido. O nosso exemplo de fé é Abraão, irmãos. Quando Deus chamou Abraão para ser um pai de uma multidão,
Sara era estéril, Abraão não, ele podia gerar filhos. Com o passar do tempo, Abraão ficou impotente. Você lê lá em Romanos capítulo 4, versículos 18, 19, 20. Mas diz que Abraão não atentou para o seu corpo amortecido, sendo já de quase 100 anos. Imagina alguém falar: olha teu cavalinho na chuva, está velho, impotente, tua mulher estéril, está esperando o quê? Por isso que a palavra do Senhor diz que em esperança, ele agiu contra a esperança. Por quê? Porque aparentemente não havia agora como resolver, porque não era só Sara que permanecia estéril, ele agora estava impotente. Corpo amortecido é um corpo incapaz de gerar vida. Mas em vez de ele ficar olhando e dizendo: está vendo, Deus? Olha aí, eu tinha 75 anos, eu criei na tua palavra, estou indo para 100, agora nem ela nem eu. Bonito, né? Olha o que o Senhor fez comigo. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que ele não enfraqueceu na fé, deixando-se levar pela incredulidade, mas ele fortaleceu a fé dele, dando glória a Deus. E o versículo 19 diz: estando certíssimo, não havia nenhuma dúvida em Abraão, irmãos, que aquele que tinha prometido era poderoso para cumprir com a sua palavra. Sabe o que isso quer dizer? O Deus que fala é o Deus que faz. O Deus que promete é o Deus que cumpre. Mas o cumprimento não depende dele, o cumprimento depende de nós. O problema é que muitas vezes nós somos incrédulos e queremos ver o favor de Deus. Mas quero ver se comigo vai acontecer. Não vai acontecer. Ah, quero ver se vai mudar. Não vai mudar. Mas quando você diz: Senhor, uma coisa eu sei, que eu sei quem o Senhor é, e que no momento certo, meus olhos vão ver a vitória, vão ver a tua bênção. Presta atenção, quando Abraão creu, o problema era só de Sara. Com o passar do tempo, em vez de melhorar, aparentemente piorou, porque agora era Sara e Abraão. É aqui que muitos de nós perdemos a bênção. Amém. Eu vou ministrar milagres aqui essa noite, mas para aquele que crê. Aí o que acontece? A pessoa fala: essa segunda-feira vai ser... Sabe o que acontece? Piora. Aí a pessoa fala: está vendo? Olha aquele bispo que veio lá do Brasil, falou aquilo tudo, orou, olha o que me aconteceu. Sabe o que vai acontecer? Nada, vai piorar. Mas se a despeito da piora, você disser: eu não estou olhando a circunstância, eu não estou olhando o problema, eu sigo crendo, eu sigo confiando, que a minha bênção já foi decretada lá no céu, e que a minha vitória já está garantida, e que no tempo dele, os meus olhos verão a glória do Senhor se manifestando, trazendo vitória, mudando a minha história, mudando a minha circunstância, mudando a minha situação. Cadê o grupo de louvor? Vamos lá. Eu não sei você, eu estou animado, irmão. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho visto os milagres do Senhor. Aleluia. Eu quero ficar a tua fé essa noite, meu irmão. Eu quero que você saia daqui voando essa noite. Andando você veio, mas voando no Espírito. Aleluia.